Boa noite. Pedreiro que confessou assassinar menina de 12 anos vai a júri popular. Caso de Yasmin Lorena mobilizou a Polícia Civil e a imprensa. A jovem passou dias desaparecida até que um pedreiro... Se liga um pouquinho pra lá, entendeu? Eu já... Mas é porque eu acho que... Seguinte. Aquele era só pra você se Sim, enquadrar. tá. Você não anda, Tá, entendeu? beleza. Vira aqui. Desculpa. Não, beleza. Esse sinal é porque eu me confundi. Vira aqui, vira aqui. Pronto. Aqui você gira. A andada é depois. Quando você for essas paradas que eu tiver assim, é pra você se enquadrar. Tá. Entendeu? Boa noite. Pedreiro que confessou assassinar menina de 12 anos vai a júri popular. Caso de Yasmin Lorena mobilizou a Polícia Civil e a imprensa. A jovem passou dias desaparecida até um pedreiro, vizinho da família, confessou ter assassinado e enterrado o corpo da menina. O júri ainda não tem data definida. E você vai ver ainda. Policiais civis dos 26 estados e do Distrito Federal realizarão nesta quarta-feira uma operação denominada PC-27. A ação cumpriu mandados contra suspeitos de crimes graves como roubo, homicídio, estupro e tráfico de drogas. E aí minha entrevista aqui no estúdio é com Nina Souza, vereadora e presidente interina da Câmara Municipal de Natal. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. O pedreiro Marcondes Gomes da Silva, de 45 anos, acusado de matar a estudante Yasmin Lorena Pereira de Melo, de 12 anos, crime ocorrido em março de 2018 na comunidade da África, no bairro da Redinha, zona norte de Natal, vai a júri popular. A data do julgamento, no entanto, ainda será marcada. Até lá, o réu continua preso. Marcondes Gomes da Silva, de 45 anos, chegou ao Fórum Miguel Seabra Fagundes às 10 horas da manhã, escoltado pela polícia. O pedreiro está preso na penitenciária de Parnamirim. Marcondes é acusado de matar a estudante Yasmin Lorena de Melo, de 12 anos, em março do ano passado, no bairro da Redinha. Yasmin foi estrangulada. O pedreiro usou um cabo de aço para assassinar a menina e depois enterrou o corpo da garota em uma casa que estava em construção na mesma rua onde ela morava com a família. 6 testemunhas foram convocadas para depor na audiência de instrução. Entre elas, a mãe de Yasmin, Ingrid, que agora também é mãe da pequena Vitória, de apenas 1 mês, estava bastante abalada. Pediu que o pedreiro fosse retirado da sala de audiência enquanto ela prestava depoimento. Só queria entender por que ele fez isso com minha filha. Porque minha filha não merecia isso. Desde ontem que eu estou tomando calmante para acalmar meu nervo, para mim conseguir chegar até aqui, para olhar para o focinho dele. Marcondes confessou que matou Yasmin logo após ser preso. Como é que você matou ela? Foi com um fio de cabo de aço de bicicleta. A menina desapareceu no dia 28 de março, quando saiu para ir à casa de uma vizinha. Jéssica era quem esperava a visita de Yasmin naquele dia. Era mais ou menos umas meio-dia, aí ela ficou de ir lá em casa. Aí quando deu umas 2 horas da tarde, ela ligou perguntando se Yasmin tinha aparecido e eu falei que não. Então todo mundo ficou procurando, a gente foi para outros bairros, saiu panfletando. O corpo de Yasmin só foi encontrado 1 mês após o desaparecimento. Nesse período, Marcondes, que era vizinho da família, continuou agindo normalmente. Participou de grupos de buscas pela menina e de protestos para cobrar agilidade na elucidação do desaparecimento da estudante. Ele ficou fazendo parte do grupo, ficou procurando com a gente. Passou uma época, logo no começo que ele ficou chamando as pessoas para entrar no canto que ele trabalhava, para mostrar que não tinha sido ele. Então a gente não desconfiava. Aí, depois quando a gente descobriu, ele era um monstro. Lá no Tribunal do Júri, uma vez
ficado assim demonstradas qualificadoras e, além do crime de homicídio, ele também está sendo acusado pela ocultação do cadáver e pelo estupro de vulnerável. A perspectiva que a gente tem assim é que pega uma pena, só do homicídio a mínima é de 12 anos, com a qualificadora, então que ele pega ali de 20 anos para cima. Que ele seja condenado à prisão máxima possível que for. Sem ela está sendo muito difícil, porque ela era a minha base. Policiais civis dos 26 estados do país e o Distrito Federal realizam nesta quarta-feira uma mega operação denominada PC-27. O objetivo é dar cumprimento a mandados expedidos pela Justiça contra suspeitos de crimes graves, como roubo, homicídio, estupro ou tráfico de drogas. Temos algumas outras operações. No Rio Grande do Norte, a operação contou com o apoio da Polícia Militar. Segundo a Delegacia de Capturas, o estado conta hoje com cerca de 5.000 mandados expedidos. Até o início da tarde, 26 pessoas haviam sido capturadas. O Rio Grande do Norte perdeu mais de 2.000 postos de trabalho no mês de março. Os setores mais prejudicados foram os da agricultura e pecuária. O saldo entre contratações e demissões foi de 2.033 postos de trabalho fechados no Rio Grande do Norte só no mês de março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor mais prejudicado foi o de agricultura e pecuária, com 1.593 vagas encerradas. A construção civil foi a segunda área mais afetada, com saldo negativo de 401 vagas. Nos primeiros meses deste ano, foram 5.468 postos de trabalhos fechados em todo o estado. Os dados apresentados pelo CAGED vão na contramão do que aconteceu em 2018, que fechou o ano com saldo positivo de quase 5.000 vagas. Entre as regiões do Brasil, a maior queda ocorreu no Nordeste, com o fechamento de 23.728 vagas de emprego formal. Ainda falando sobre o mercado de trabalho, o Brasil hoje tem 9 milhões de pessoas com deficiência em idade para trabalhar. Uma lei prevê que médias e grandes empresas preservem vagas para elas, mas quase 400 mil postos estão desocupados. O principal talento do Fernando é o poder de negociação. Ele é responsável por comprar matéria-prima para uma indústria do setor elétrico. A última aquisição passou de R$500 mil. Me ajuda aí, me dá uns 15% de desconto aí para ver se a gente fecha, aí você ganha do seu concorrente, pô. Em um acidente de moto, ele perdeu parte do movimento do pé. Por isso usa bengala e ocupa uma vaga de pessoa com deficiência na empresa em que trabalha. Não pode ficar encostado também, né? Você tem que levantar a cabeça e correr atrás. Se você ficar se lamentando, nada vai acontecer na sua vida. Por lei, empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% dos postos para PCDs, pessoas com deficiência. Pelos cálculos do Ministério da Economia, a legislação garante emprego para cerca de 800 mil profissionais com deficiência. Mas como nem todas as empresas cumprem a regra, o total de PCDs empregados é de pouco mais de 400 mil atualmente. Aqui em São Paulo, este mutirão recebeu mais de 1.000 desempregados com deficiência em busca de uma oportunidade. Em cada mesa, uma empresa diferente. E para os candidatos, a esperança da contratação. É a quarta vez que este casal de cegos participa de feiras de emprego, mas nunca foram chamados. Segundo eles, quem tem deficiências leves tem mais oportunidades. Às vezes eles ligam para a gente fazer entrevista, aí quando a gente pergunta qual que é a deficiência. Quando você fala que é deficiência visual total, eles desligam ou falam que vão ligar depois e não retornam mais. Esta consultora que ajuda empresas a contratar PCDs diz que muitas companhias não estão preparadas. A maioria dos anúncios que a gente vê para pessoa com deficiência fala assim, temos vaga para analista, vaga comercial e vagas para PCD. PCD não é uma vaga, PCD é uma pessoa com deficiência. Então as empresas têm que aprender a procurar a pessoa com deficiência pelo perfil da vaga que elas têm e não pela deficiência. Com deficiência intelectual, Jonatas preencheu mais de 10 cadastros. É um pouco difícil, mas não pode perder a esperança. Para aumentar as chances, é importante ir bem na conversa com o empregador. Logo de cara na entrevista, ele já deve tratar as limitações que ele tem para tirar o foco da entrevista da limitação dele.
diga qual é a sua limitação, então o que você precisa para adaptar, se aquele gestor vai ter que adaptar alguma coisa no ambiente de trabalho para te inserir, e daí reforça as suas competências, as habilidades que você tem, aquilo que você estudou, o que você sabe fazer, e que a limitação não te impede de fazer essas entregas, de mostrar essas habilidades. É o que o André, que não tem os braços, busca fazer. Eu tento mostrar a minha habilidade de conversação, que eu tenho bastante. Eu tento mostrar que eu sou capaz de fazer, digitando com o pé, escrevendo. Então eu acho que esse é o meu diferencial, querer trabalhar e fazer o melhor trabalho possível sempre. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira, 25 de abril. Em Natal, o dia será de sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Em Martins, faz sol e chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Jucurutu, faz sol durante o dia, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. Economia. A Band RN vai promover o Feirão G12 de Seminovos e será no próximo final de semana. Uma grande oportunidade para você trocar o carro. Feirão G12 de Seminovos. Confira. A partir da próxima sexta até o domingo, dia 28, mais de 250 veículos de 12 lojas estarão à disposição no estacionamento do Via Direta para aqueles que desejam realizar o sonho de ter um carro novo. O feirão proporciona uma excelente oportunidade para quem está buscando a troca de um carro por um carro mais novo, pela valorização que o carro do cliente que chegar lá vai ter, pela facilidade que o banco vai oferecer. A taxa também é uma taxa diferenciada, E por se tratar de um feirão, várias lojas vão se reunir num local para você ter a opção com um preço também bem abaixo da tabela. Além da variedade de marcas, o Feirão G12 irá contar com uma equipe financeira para facilitar ainda mais a aprovação de crédito. O Banco BV vai estar presente no feirão, onde vai facilitar e muito a aprovação do crédito de quem está desejando ter aí um carro novo, com uma taxa diferenciada, como eu já falei, e a opção aí você vai escolher o carro que você quiser e vai sair de lá feliz da vida com um carro novo. Falando em automóveis, o Departamento Estadual de Trânsito realiza nesta quinta-feira um leilão de veículos apreendidos. Quase 300 lotes apreendidos nos pátios do Detran em Natal e Açu serão leiloados. Entre outros produtos, estão veículos que poderão continuar circulando e outros que só podem ser destinados à sucata. Os lances vão de R$ 50 a R$ 16 mil. O leilão acontece a partir das 10 horas da manhã no Rifoles Praia Hotel, na Via Costeira, em Natal. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Boa noite ao nosso telespectador do Band Natal, nesta noite de quarta-feira, retornando aqui da capital brasileira, com as informações direto de Brasília e o acontecimento político do dia de hoje. Tivemos ontem à noite na CCJ a aprovação do relatório preliminar da reforma da Previdência. Por uma ampla maioria, o governo conseguiu aprovar o relatório, que agora vai à comissão especial aqui na casa para ser amplamente debatido. E ontem também nós tivemos um encontro de governadores de todo o país, o Fórum de Governadores. 27 chefes de executivos estaduais estiveram aqui em Brasília, na sede do Banco do Brasil, com temas importantes, como a reforma da Previdência, a questão do Pacto Federativo e um tema substancial, que foi inclusive apresentada uma proposta pela governadora do nosso estado, Fátima Bezerra, em relação ao Fundeb. A governadora falou à reportagem Band. Olha, primeiro quero destacar aqui a agenda do Fundeb. Apresentei a proposta que foi respaldada por todos os governadores, a proposta de um novo Fundeb, que consiste basicamente, primeiro, em tornar o Fundeb agora uma política permanente, ao mesmo tempo com a ampliação
financeira por parte da União, junto aos estados e municípios. Essa agenda ela é importantíssima, ela é a agenda mais importante, mais estratégica para o país. Está aí a governadora Fátima Bezerra, né, que é a autora dessa proposta, que foi encampada, né, por todos os governadores. Tiveram, inclusive, ontem uma comissão de governadores, uma reunião com Rodrigo Maia, e dia 8 de maio apresentam aqui na Câmara Federal um projeto que será levado a plenário, tanto na Câmara como também no Senado, para a revitalização e renovação desse projeto do Fundeb em todo o país. De Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade. Obrigado, Napoleão. E no próximo bloco vamos conversar com Nina Souza, vereadora e presidente interina da Câmara Municipal de Natal. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade e nós vamos agora receber no estúdio a vereadora Nina Souza, presidente interina da Câmara Municipal de Natal. Nós vamos falar sobre uma audiência realizada hoje pela manhã na casa, que tratou sobre o transporte alternativo. Boa noite, seja bem-vinda, vereadora. De que foi tratado, na verdade, nessa audiência? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que estamos assistindo. Essa audiência foi uma audiência extremamente longa, 4 horas de discussão, extremamente pertinente, onde deu para nós verificarmos que, na realidade, o grande problema hoje, não só dos alternativos, no sistema de transporte público Natal, é, de fato, uma gestão que foque e que priorize o processo de licitação. Quando você vai verificar a questão dos ônibus, nós não temos licitação dos ônibus. Os alternativos sem licitação. Então, o que é que acontece? Não tem um pacto contratual, não tem uma regulamentação posta. Então, ficam os profissionais se degladiando entre si, cada um querendo ocupar seu espaço, que é legítimo e que é necessário, mas que a STTU falha no momento em que, infelizmente, demora a agir no sentido de normatizar, né? Então, você veja que hoje nós temos o quê? Nós temos os táxis buscando o seu espaço, nós temos que regulamentar e urgente o transporte por aplicativo, já visto que a própria legislação federal determina que o município faça isso, nós temos que licitar o transporte por alternativo e o transporte de ônibus normal. E isso ninguém aguenta mais esperar, né? Porque, na realidade, enquanto o governo demora a fazer isso, o cidadão ele fica vulnerável, porque basta os alternativos interpretarem que estão sendo penalizados e pararem, que uma grande parte de Natal vai ficar prejudicada. Basta os empresários de ônibus também verificarem que estão sendo prejudicados, parariam o transporte e tudo entraria em colapso, né? Sobre essa audiência de hoje, é uma demanda que veio dos alternativos ou dos vereadores? Os alternativos, né? O que acontece? Os alternativos, eles alegam o seguinte, que eles eram os únicos que tinham a licitação, esse contrato ele foi extinto, ele terminou o prazo, e eles estão aí esperando a próxima licitação. Então, existem algumas exigências que a STTU está sendo colocada agora para eles, não é colocada para os ônibus. Então, eles alegam que está tendo uma concorrência desigual, o tratamento está sendo desigual. Então, o que é que eles querem? Eles querem que durante esse lapso aí, que a Prefeitura se organiza para deflagrar o processo licitatório, eles possam trabalhar, continuar com as atividades que já vinham exercendo. Ao passo também que eles pedem que o governo se posicione de forma oficial, que de nenhuma maneira vai diminuir o quantitativo de opcionais que trabalham hoje, né? Fala um pouco sobre essas exigências, né, que você citou agora. As exigências são o seguinte, é a questão do carro, o tempo do carro. Tem carros que trafegam com 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? A questão dos débitos, as certidões negativas. Tem vários desses motoristas que têm multas de trânsito. E essas multas, elas vão se avolumando ao passo que fica num valor maior. Então, eles querem que, ao menos, dê o direito de parcelar. Então, você tem uma certidão positiva com efeito negativo, ou seja, você admite o débito, você parcelou o débito, mas enquanto você está pagando, você precisa trabalhar. Se você não trabalhar, como é que você vai pagar o débito, né? Então, esses são alguns dos elementos que eles colocam. Mas, de todo modo, quando a gente ouve todas as categorias, o que a gente verifica como ponto central é justamente essa falta das regras claras, as regras sendo postas para cada um. Porque a gente entende, Geraldo, que eu até vou usar um linguajar nordestino, o sol nasceu para todos. O maior problema do nosso país hoje é a falta de emprego, certo? E eu digo muito que tem um princípio constitucional que a gente deve preservar, que é o da dignidade da pessoa humana.
E a gente só dá dignidade à pessoa humana quando ela trabalha, quando ela pode botar alimento na mesa dos seus filhos. Então, essas categorias são trabalhadores que trabalham licitamente. Eles não fazem nada errado, eles querem apenas garantir o sustento das suas famílias. Então, cabe ao governo criar mecanismo de legalizar, de diminuir a burocracia, de dar condições para que esses pais e mães de família possam, de fato, exercer suas atividades sem estar toda hora sendo coagidos. Vereadora, vamos falar um pouco sobre o seu projeto que tramita, né, na Câmara, sobre o transporte de aplicativos. Do que se trata? Olha, a legislação federal, a Lei 3.640, de 2018, ela legitima o transporte por aplicativo. É uma realidade que está posta, é um serviço hoje que é tido como excelência. Eu acho que ninguém mais consegue conviver sem os aplicativos. Só que essas regulamentações, elas são imprescindíveis. Por quê? Primeiro, a STT hoje ela não tem um controle. Ela não sabe quais são as operadoras que trabalham em Natal. Ela só sabe dizer Uber e 99 Pop porque são as mais populares. Mas existem outras, tá? Então é preciso ter o controle dessas empresas, saber se elas estão legitimadas, se elas pagam os encargos, quem são elas, enfim. Outro passo. O trabalhador ele precisa ter condições mínimas, ou seja, ter uma capacitação para saber abordar, porque muitas vezes aquela fonte de trabalho ela é perene, ou seja, é todos os dias, é a sua única fonte econômica, mas alguns trabalhadores trabalham no final de semana, trabalha só no feriado, trabalha só à noite, são perfis diferenciados. Então, a gente precisa conhecer esses perfis e essa pessoa que está trabalhando precisa ter, sim, condições mínimas de trato, de saber o manejo no trânsito, porque o motorista, ele tem, são prerrogativas diferentes de eu ou de você, que apenas dirigimos particularmente para a gente e para a nossa família. Você está lidando com pessoas. A gente está trazendo também uma coisa muito importante para dentro da lei, obrigando as empresas de aplicativo a dispor de 1% de cada valor de corrida, certo? Para a mobilidade urbana de Natal, seria uma contrapartida dos aplicativos para Natal. Haja vista que toda a nossa malha ela é utilizada, então eles têm que ter uma contrapartida. A gente está trazendo também a obrigatoriedade do seguro, não o seguro DPVAT, o seguro extra, para que as pessoas que andam no aplicativo, elas possam, que Deus livre e guarde em caso de algum acidente, se elas ficarem vitimadas de alguma forma, ter um seguro por pessoa de até R$100 mil. Tá? Então, nós estamos dizendo também que aquela pessoa que se cadastra no aplicativo, ela informa os dados ao aplicativo, mas a STT precisa saber se esses dados são reais, se essa pessoa tem a carteira que está dizendo, se aquele carro realmente tem os 10 anos que está dentro da norma, enfim. São princípios básicos, mas que a STT tem que ter o controle. Deixa eu só complementar isso aqui. As pessoas até dizem assim, tem 10 mil aplicativos de Natal. Eu digo muito, olha, pare com essa história. Ninguém hoje sabe quantos aplicativos tem no Rio Grande do Norte, porque não tem nenhum órgão de controle que tem esses dados. As operadoras não fornecem. Então, só vai ter depois da aprovação da nossa lei. Vereadora, nessa discussão lá na Câmara, entre os vereadores, eles falam sobre como é que fica a situação do usuário, né, de quem utiliza o transporte público por aplicativo, seja qual transporte for aqui na capital. Qual a ideia de vocês? A nossa ideia é garantir a permanência dessa atividade, certo? Essa atividade, ela não pode de forma nenhuma, nós não podemos retroagir. A tecnologia, ela está presente em todos os espaços. E dizer a você que está me ouvindo, o perfil do cliente do táxi é um, o perfil do motorista por aplicativo é outro. São aqueles jovens que vão ali, pegam o smartphone, chamam e vai para uma balada, vai para uma missa, vai para uma atividade física e usa, tá? E o táxi não, as pessoas que já são tradicionalmente usuárias não vão deixar de usar o táxi por causa de aplicativo, não. Tem espaço para todo mundo no mercado. A gente tem que permitir que pessoas de bem trabalhem e possam, dessa forma, manter as suas famílias. Outras audiências vão acontecer para a discussão desse tema? O aplicativo, nós fizemos já várias reuniões, já fizemos uma audiência pública longa demais também, igual essa de hoje dos permissionários. E nós vamos agora, já passou na Comissão de Justiça, passou na Comissão de Finanças, vamos para a última comissão, que é a Comissão de Planejamento Urbano, Mobilidade, Transporte, é uma comissão bem ampla, né? Está agora na relatoria do vereador Cláudio Araújo, que nos prometeu que da próxima semana já vai aprontar o parecer para nós irmos para essa última comissão, ao passo que o nosso desejo, que é ao término do final de maio, nós já estejamos com isso regulamentado. E agora, mais do que nunca, porque muitos municípios da região metropolitana estão aguardando Natal regulamentar os seus aplicativos. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço o espaço e fiquem todos com Deus. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Você agora fica com o Jornal da Band. Ótima noite para você.